o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo de número 9, me acompanha, por favor. O Senhor não é tardio a respeito de sua promessa. Deus não tarda. Está começando a entender? Aí diz, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhuma pessoa ou que nenhuma alma se perca. Olha a preocupação do Espírito. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Comece aí. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, no qual os céus e a terra passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Preste atenção. Visto que todas estas coisas se dissolverão, que pessoas deveis ser em toda a santa maneira de viver em piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo hão de dissolvê-los, e os elementos ao calor intenso derreterão, mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, visto que aguardamos estas coisas, sede diligente para com que sejais achados em paz e sem mácula. Amém. Vamos chamar o povo aí. Primeira coisa que eu preciso que você observe no que o apóstolo está dizendo, e é algo bíblico para a tua vida e para a minha vida. A primeira coisa, ouça. Deus, ele tem falado aqui de uma espera. Porém, todas as vezes que nós falamos de espera, as pessoas pensam logo numa espera passiva. O que é isso? Cruzar os braços e aguardar. Mas quando o apóstolo Pedro fala conosco, aleluia, ele está falando de uma espera ativa, que é a espera de aguardar, tendo uma ação diante de Deus. Ele está falando de sermos cooperadores com a sua promessa. Não é apenas esperar, não é apenas aguardar, é uma espera ativa. Aguardar e ao mesmo tempo desejar. Como assim, pastor? Quem aqui nunca comeu um jantar, foi a uma casa, aonde se servia uma janta e depois tinha no final aquela sobremesa maravilhosa? Quem aqui nunca, talvez na sua infância, na sua adolescência, a mãe dizia assim, tem que comer, menino. E você dizia assim, mãe, eu não estou com fome. E ela dizia, se você não comer, não vai brincar. Se você não comer, não vai comer a sobremesa, o sorvete que tem na geladeira. Você está me entendendo ou não? O que o Senhor está dizendo é que eu estou vivendo uma espera. O que Deus está nos ensinando, que aguardar é o mesmo que estar jantando e esperando para viver a sobremesa. É uma espera passiva, porém ativa. Obedecendo e aguardando aquilo que há de melhor. E ele diz, e o que há de melhor nessa espera toda? Novos céus e nova terra. É uma promessa. Nós estamos passando por tribulações, nós estamos passando por momentos de luta, nós estamos passando por momentos de sofrimento, porém, temos aquilo que será honra para nós, que serão novos céus e nova terra. Irmãos, Deus, ele sempre tem nos chamado para que nós venhamos viver esses novos céus e nova terra. Ele está nos chamando para quê? Para que ele seja o primeiro em nossa vida. Ou melhor, deixa eu te corrigir nisso. Deus não quer ser o primeiro. Algumas pessoas dizem, pastor, as minhas decisões, em todas as minhas escolhas, Deus é o primeiro de tudo. E Deus, ele não quer ser o primeiro hoje, porque amanhã ele pode ser o segundo e o terceiro. Deus quer ser o único na tua vida. Você entende ou não? Deus, ele quer ser tudo na tua vida. Ou você ainda não entendeu? Deus, ele quer ser prioridade na minha e na tua vida. Deus, ele deseja não ser, ele não quer o seu muito, ele quer o seu tudo. Deus, ele tem esperado isso de nós. Eu quero dar um exemplo. Deus não quer ser só o alicerce da tua vida. Eu ouço pessoas até com uma frase, me desculpe, uma frase até sem nexo na internet, assim, enquanto Deus for o meu chão, nada me derruba. Deixa eu te dizer uma coisa.
Nada te derruba se não vier do céu o problema, meu irmão. Porque Deus, ele não quer ser o teu chão, ou melhor, o teu alicerce, não. Deus quer ser alicerce, Deus quer ser o fundamento, mas Deus quer ser cobertura, você entende isso? Porque um prédio não é só alicerce, ele tem que ser cobertura, início e fim. Você consegue entender ou não? Deus, ele quer ser o início e o fim da tua vida. Queridos, Pedro aqui ele está nos mostrando em uma espera passiva, porém com uma ação, trabalhando junto, caminhando lado ao lado. Não deixe a vida me... Nós ouvimos sempre isso, pastor, tem uma canção que diz, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar, vida... Que papo é esse de deixa a vida me levar, meu irmão? Quem está vivendo essa vida que te leva vai acabar vivendo uma vida de sofrimento, uma vida de tristeza, uma vida de angústia no futuro. O que Deus está falando aqui conosco, no versículo 11, se você sabe o que vai acontecer, por que você não se santifica para Deus? Se você sabe o que vai acontecer, por que você não se separa para Deus? Se você sabe o que vai acontecer, e aqui fala sobre a maneira piedosa que todos nós devemos manter. Preste atenção, está aumentando, isso está crescendo gente demais aí, glória. É gente demais, vem comigo, glória, maneira piedosa, é isso que a Bíblia está dizendo. E a nossa maneira piedosa de viver vai apressar a vinda de Cristo, é isso que a Bíblia diz. É por isso que não é uma maneira passiva, é ativa, né? É aguardar, trabalhando ao lado do Senhor. Preste atenção, meu irmão. Então talvez você diga assim, pastor, então o que nos falta para viver? Eu vou te dizer o que tem faltado, queridos. O que falta é se envolver com as coisas do Pai. O que falta é se envolver com as coisas do Pai, é isso mesmo, com as coisas do Pai. Eu me lembro que todas as vezes que Deus tinha que tratar com alguém, ele tratava com o Pai. Quer dar um exemplo? Quando Deus quis, preste atenção no que o pastor vai dizer aqui para não falar besteira depois. Deus, ele quis trabalhar, ou Deus quis agir operando. Através do teu tempo salvítico na terra, ele manda Noé construir a arca. Eu falei domingo retrasado sobre isso numa live. Só que preste atenção, queridos, ele fala com Noé. Noé chega nos filhos e diz, filhos, Deus me revelou que o mundo descerá água sobre ele, haverá um grande dilúvio e a terra será totalmente destruída. Os filhos não ouviram nada, os filhos não viram nada, porém os filhos compraram a causa do pai. Os filhos entraram, receberam aquela visão do pai. Os filhos entraram nessa mesma direção. Deus não tratou com os filhos, tratou com Noé. Porém, os filhos compraram a visão. É por isso que Deus tem dito a nós, no livro de Eclesiastes e Provérbios, compra a visão, não abandona. Compra a visão realmente. Deus, ele tem um chamado para as nossas vidas. Ouça o que o pastor tem para te dizer, queridos. Glória a Deus. O que nos tem faltado é que Deus, ele trata com Noé e os filhos compraram. Os filhos então se envolveram com a verdade de Deus. O que tem faltado para nós é nos envolver. Preste atenção porque é forte o que Deus tem aqui. Nos envolver com as coisas do Pai. É por isso que eu não posso ficar de braço cruzado. É por isso que eu não posso ficar só esperando. É uma ativa, é uma ação. Eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Eu preciso comprar a ideia. Quer ver um outro exemplo? Davi estava no pasto. Jessé manda chamar a ele e diz assim, meu filho, pegue aqui alguns queijos, pegue aqui alguns vinhos e leve para os teus irmãos que estão na guerra. Leva comida para os teus irmãos. Preste atenção, Davi, ele não saiu para lutar com o gigante, não. Davi não saiu para lutar com Golias. Davi estava no pasto. Mas Deus revelou ao coração de Jessé. Preste atenção nesse momento porque é forte. É forte o que Deus tem aqui. Eu creio, Deus, aleluia. Deus, ele então move o coração de Jessé. Davi sobe com a sua marmitinha de comida para levar os seus irmãos do pasto. Aleluia. Quando de repente havia ali um gigante há mais de 40 dias amaldiçoando o povo de Israel e desafiando homens e mulheres de Deus. Foi quando então Davi diz, quem é esse doido que está desafiando Deus que eu sirvo? Aleluia, glória a Deus. Quem é esse que está desafiando? E alguém diz, esse é Golias. Davi então pega a sua marmitinha, o tanto de comida que levou para o povo, para os irmãos, e deixa ali do lado dos irmãos e diz assim, peraí que eu vou resolver essa parada. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você está me entendendo ou não? É santo, Deus tratou com o pai de Davi. Quer ver como eu não estou errado?
A Bíblia diz que Davi então vai lá, derrota o gigante, pega a cabeça do gigante e vai até Saul. Quando Saul vê aquilo, ele diz assim: quem é o pai desse moço? Ele não pergunta qual era o nome dele, de que tribo ele era, quem eram seus irmãos. Ele diz assim: quem é o pai desse moço? Aleluia. É com o pai que Deus tem trato. E quando nós estamos debaixo de uma direção e de uma bênção apostólica, a gente cresce, queridos. Ouça o que o pastor tem para te dizer. Ouça o que o pastor tem para te dizer, porque isso é muito forte. O que nós precisamos entender é que Davi aqui, quando ele vence o gigante, quando Davi sobe, ele sobe debaixo de uma bênção do pai. Ele sobe debaixo de uma cobertura do pai. Davi entra debaixo de uma missão, de uma unção chamada unção do enviado. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, queridos, pelo amor de Deus. Debaixo de que unção você está? Da unção do enviado ou da unção do fugitivo? Porque eu vejo pessoas fugindo. Preste atenção, porque eu vou te explicar por que isso. Davi estava debaixo de uma direção de enviado. É muito forte o que Deus tem aqui, queridos. É muito grande o que Deus tem aqui. Fala, Jesus. Sabe? Por que, pastor? O que é a unção do fugitivo? Eu vou te explicar. A palavra de Deus vai nos ensinar, preste atenção, que uma certa mulher chamada Agar, escrava de Sara, deitou com Abraão, né? Ela se deita com Abraão e vai gerar um filho, ela está grávida. Quando ela percebe que está grávida, ela começa a pisar em Sara. Sara então aí dá um chega para lá em Agar e Agar foge para o deserto. E quando ela está fugindo, ouça, quando ela está fugindo, a Bíblia diz que um anjo para na frente de Agar e diz: mulher, para onde você está indo? De onde você... Duas perguntas o anjo faz. De onde você está vindo e para onde você está indo? Quem está me entendendo aqui? Agar, ela diz assim: eu estou vindo da casa do meu senhor Abraão. Mas ela não sabia para onde estava indo. Se você não está entendendo ainda, isso é unção do fugitivo. São pessoas que querem ir para lugar que não conhece. E está cheio de pessoas assim, é cego ensinando cego. É gente que não sabe para onde ir, tentando levar pessoas para a morte, para o suicídio, para a própria destruição. O que nós estamos vendo é isso, queridos. Debaixo de que unção você está? Debaixo de qual unção está a tua vida? Você está debaixo da unção de um enviado ou a tua vida está debaixo de uma unção de um fugitivo? De que forma você desenvolve o teu ministério? Você desenvolve esse ministério debaixo de uma unção de enviado ou debaixo de uma unção de fugitivo? Em contrastes, como eu disse, o anjo faz duas perguntas, meu irmão. Davi estava debaixo da bênção do pai. Agar estava fugindo. Debaixo de que unção você está? Eu venho debaixo da casa de Abraão, mas não sei para onde vou. Deixa eu te falar uma coisa. A unção de fugitivo são pessoas que estão sempre fugindo das coisas de Deus e não têm conhecimento dela. O exemplo é do próprio Jesus. Presta atenção, Jesus deu o maior exemplo de paternidade. Ele foi enviado pelo Pai e não quis fazer a sua própria vontade. Em momento algum, Jesus disse: eu vim fazer minha vontade. Ele disse assim: eu vim para que a vontade do Pai se cumpra. Está me entendendo ou não? Todas as vezes que Jesus ia fazer alguma coisa, pergunta: Pai, glorifica-me com a tua glória, porque eu sei o porquê o Senhor me enviou. Uma unção viva de paternidade. É o próprio Jesus que não fazia a sua própria vontade. Deixa eu te falar uma coisa. Igreja que não reconhece a autoridade, igreja que não reconhece o que é a obediência, ela jamais vai viver debaixo de unção de Deus. É verdade. A obediência, eu não faço o que quero, eu faço o que o Pai quer. E uma coisa que eu preciso que você entenda, amado, é que tudo que Deus promove, Ele sustenta. Tudo o que Deus promover na tua vida, Ele vai sustentar até o fim. Aleluia. A partir do momento em que eu aprender e entender em qual vontade eu tenho vivido, nas minhas ideias, nas ideias da minha denominação ou nas ideias na vontade do Pai.
Qual é a vontade do Pai? Versículo 9 diz que ninguém se perca. Glória a Deus, aleluia. Que ninguém se perca. Essa é a vontade do Pai. Acabamos de ler na carta de Pedro. O Pai, Ele tem promovido e nós somos cooperadores. Por isso que eu não posso ficar de braço cruzado, meu irmão. Nós somos cooperadores. Agora, o que eu vou fazer, pastor Neto, depois de ouvir o que o Senhor está ministrando, essa revelação, essa palavra profética? O que você ouvir e colocar em prática vai determinar até onde você quer ir. O que você está ouvindo aqui pôr em prática vai determinar onde você quer chegar. O que nos blinda, irmãos, preste atenção, não é sermos grandes cooperadores, grandes oradores, grandes ministros. O que nos blinda é obediência. Ninguém vai chegar a lugar nenhum sem obediência. Ninguém vai a lugar algum se não tiver obediência naquilo que tem realmente, no que o Senhor tem ministrado. Davi, um dia acorda e diz assim, ouça o que o pastor tem para te dizer. Ouça! Davi acorda um dia e diz assim, chame o profeta Natan. E o Natan vem, o sacerdote, o profeta. E ele diz assim, olha, eu quero construir um templo para Deus. E o profeta Natan ora e responde, você não vai fazer templo algum. O teu filho vai. Davi então aqui agradece a Deus e seja feita a vontade de Deus. Todavia, Davi pega todos os despojos de guerra. Ouça que o pastor é revelação de Deus para a tua vida, meu irmão. Aleluia, Jesus. Davi pega todos os despojos de guerra que ele venceu, todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, e ele guarda para que o filho construa o templo. Eu não sei se você percebeu, ele tinha o propósito de construir o templo, ele desejou construir o templo, e o profeta diz, você não vai, o teu filho vai. Mas ele não cruzou o braço, ele começa a ter uma espera ativa. Ele não ficou na passiva, ele começou a se posicionar, querido. Ele começou a juntar tudo em sua vida para que o seu filho Salomão mais tarde construísse o templo para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que eu quero dizer com isso para você, meu irmão, pelo amor de Deus, todo recurso que Jesus precisava na terra, o Pai já tinha preparado. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado. Entende ou não? Glória a Deus. Aquilo que Jesus veio fazer, ele não veio fazer por acaso, ele veio fazer debaixo de uma vontade. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Deus já tinha matado o Filho antes da fundação do mundo. Já era plano de Deus para trazer salvação à terra. Deus já tem o controle de tudo na mão. O que eu quero que você entenda é algo tão simples, mas eu quero em nome de Jesus abrir a tua mente nessa noite, porque é profético. Eu vou te fazer uma pergunta. Aonde estão as preciosidades da terra? Na terra. Quando você pesquisa ou procura o diamante está onde, meu irmão? Na terra. Quando você procura o ouro está onde, meu irmão? Na terra. Quando você procura o petróleo, aonde está, meu irmão? Na terra. E as coisas do céu? Estão aonde? Eu vou repetir. As coisas da terra estão na terra. Ouro, diamante, petróleo e tantos outros minérios preciosos. E as coisas do céu estão onde? Dentro de você. Pastor, eu não consigo acreditar. Meu irmão, leia a tua Bíblia. No livro de Isaías diz que ele seria Emmanuel, ou Emanuel, como alguns querem dizer. Emmanuel, Deus dentro do homem. Segundo, quando Adão estava se sentindo sozinho, necessitado de companhia, Deus o viu triste, Deus tirou a mulher de dentro de onde? Da costela dele. O que Adão precisava estava dentro dele. Eva. Quer mais um? Quer mais um? Pois eu te digo. Lucas 17:20. Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vocês.
O que o pastor quer dizer isso? É por isso que Paulo, em 2 Coríntios 4:7 diz: tesouros valiosos guardados em vaso de barro. Queridos, o que Deus está mostrando para nós aqui é que Ele é um Deus que nos surpreende com a sua grandeza, com a sua glória, com o seu poder, e tudo o que nós precisamos está dentro de nós. Amém. Isaías 43:25, Deus diz que todas as nossas transgressões Ele apaga. Ele não quer saber do teu passado, Ele quer saber de quem você é a partir de agora, de hoje, desse momento que você está ouvindo essa live. Isso significa que Deus não quer o que você é, Deus quer o que você tem se tornado. É por isso que o apóstolo Pedro está dizendo que eu preciso ter uma mudança contínua, versículo 14, para que ele me encontre sem mácula, sem falha, sem erros. Você entende ou não? Glória a Deus, amém. É isso, queridos. Ai, tu és santo. É muito sério o que Deus está pedindo. Uma mudança, Ele diz, está dentro de vocês essas atitudes. Tem pessoas que ficam esperando que essas coisas caiam do céu. Tem pessoas que ficam assim, Senhor, muda o meu caráter. Senhor, muda a minha vida. Meu irmão, escute o que eu vou dizer. Quem tem que mudar a vida é você. Não fique esperando ou jogando essa responsabilidade de Deus, não. A gente diz assim, se Deus quiser, quando Deus quiser, Deus faz. Você está enganado. Há coisas que dependem única e exclusivamente de nós. É ativa. Não é passiva, não é esperar. É ação. Pastor, o que é isso? Deixa eu te dizer uma coisa, ouça, porque eu estou encerrando já. A palavra tem que ser objetiva. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 30 que Jacó tinha 2 esposas. Uma por quem ele se apaixonou demais. Uma a qual ele desejava demais. Uma a qual ele sonhava demais, chamada Raquel. Escute. A Raquel, Jacó ele foi pedir, Jacó ele foi pedir para Labão, seu sogro, a mão de sua filha Raquel. Sabe o que ele fez, Labão? Trapaceou Jacó. Fez Jacó casar com a sua filha mais velha, chamada Lia. Feinha. Feia. A Bíblia diz que ela tinha um semblante caído, ela era feinha. Escute o que o pastor tem para te dizer. Enquanto Raquel era robusta, a Bíblia diz que ela era bela. Mas escute. Para cada Jacó, lembra quem foi Jacó? Foi um enganador, foi um trapaceador. E eu sempre digo que para cada pessoa que se acha bom demais, Deus tem um Labão para ele, para ensinar ele a viver. É o mundo que vai te ensinar a viver, meu irmão. Para cada Jacó tem um Labão preparado. Para todos aqueles que se acham espertos demais, ativos demais, Deus tem a medida certa. Escute isso. Escute isso, que isso é muito profundo, meu irmão. Isso é Bíblia. A Bíblia diz que Lia tinha inveja. Está aqui no versículo, capítulo 29, versículo 31. Lia tinha inveja de Raquel. E Lia gerou. Mas Lia gerou, preste atenção, ela engravidou, não é porque ela queria ser mãe, não é porque ela desejava ser mãe, não é porque ela queria ser mãe, é porque ela queria fazer raiva na irmã. É assim mesmo, gente. É porque ela tinha inveja da irmã e ela queria provocar a irmã com isso. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Tá cheio de crente que não prospera porque o desejo dele de prosperar é para atacar alguém, é para pisar em alguém. Tem gente que fica assim, quando eu chegar lá, vai ver o que eu vou fazer. Queridos, está cheio de pessoas assim. Está cheio de pessoas que não dão certo na vida porque ele tem o intuito de pisar em alguém com isso. O intuito é de humilhar alguém com a sua posição. A Lia aqui, ela era desprezada. E Deus tem umas coisas com desprezado. Deus tem. A Bíblia diz que os desprezados ou humilhados serão exaltados. E a Bíblia diz que a Lia, presta atenção porque isso é forte, ela gerou os mais nobres de todos os filhos. Aquela que tinha um semblante caído, aquela que era feinha. Se você tiver um irmão feinho perto de você agora aí, diz pra ele assim, feinho, você vai dar certo. Pode dizer pra ele, meu irmão. Você vai dar certo. Você é feio, mas você vai dar certo, porque Lia deu certo. Agora ouça, o problema de Lia
é que ela, infelizmente, queria gerar para disputar com a irmã. A ponto de um dia Raquel olhar para Jacó e dizer assim: dai-me filho, senão eu morro. Olha o desespero. O que eu quero dizer para você é que tem um monte de igreja também, não está querendo parir filho para cuidar. Ela não está querendo ter filho para eu quero fazer a obra de Deus e cuidar das ovelhas. Não, ela quer para disputar com quem tem mais. Só para dizer eu tenho mais do que você. O que eu tenho visto é isso. Aí os crentes crescem crentes sem paternidade, sem maternidade. São crentes que não têm direção alguma. Sabe por quê, querido? Porque simplesmente foi parido de uma concepção errada, de uma concepção que veio para disputar. Está cheio de pessoa que sai da igreja do outro para abrir outra, para disputar. Ele não está debaixo, preste atenção, ele não está debaixo de uma direção. Ele não está debaixo de um ID, ele não está debaixo de uma ordem. Ele está debaixo de um meio de fugir. Está fugindo. Está quebrando a cara. Entende? Ou não? Desperta, porque dá tempo, meu irmão. Dá tempo de nós ainda sermos salvos. De muitas pessoas serem alcançadas. Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca. Ouça. Lia criou filhos ilustres, porém eu vejo a igreja como uma mulher. E hoje a igreja está cheia de pessoas querendo competir. Não cuidar, competir. Só para pôr no status do Facebook. Só para pôr no status do WhatsApp. Tira foto só para... É isso que acontece, meu irmão. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Tem gente competindo com o que não é nosso. Os filhos não são nossos, são do Senhor. A igreja é do Senhor, ela não é do pastor, ela não é da pastora, ela não é do obreiro, ela é do Senhor. E se nós não atentarmos para isso, nós vamos sofrer depois, mais tarde, nós vamos pagar pelo preço. Onde está, meu irmão, onde há comparação, há competição. Aonde existe comparação demais, começa a haver competição. E João 17, 21, sabe o que ele diz? Para que vocês sejam um, não para que vocês sejam divididos. A igreja ela pode ter até um outro nome, mas ela tem que falar o mesmo idioma. A língua dos anjos, a língua do Senhor. A igreja ela pode ter até uma outra placa, porque uma é diferente da outra. Mas escute, escute. Pode ter até uma outra placa. Mas não tem um outro Deus. E nós precisamos falar do amor de Deus. Eu não posso querer vidas para disputar com as pessoas. Eu não posso querer um cargo melhor onde eu trabalho para pisar nas pessoas. Eu não posso querer um casamento bem-sucedido para humilhar a irmãzinha ou a pessoa que sofre e que não tem. Eu não posso, meu irmão, usar esse recurso, sabe? Simplesmente para humilhar aqueles que estão ao meu lado. Foi isso que Lia fez. Foi isso que Lia fez. Gerou simplesmente para disputar. Na próxima live eu vou falar sobre os filhos delas. E você vai ver que fantástico. Eu vou dar continuidade nisso. Para você entender, querido, que Deus ele quer te levantar para a glória. Deus ele quer te levantar para a honra. Deus ele quer promover unção sobre a tua vida. Os inimigos vão cair. E hoje nós estamos nessa casa aqui junto com as minhas irmãs. Deus abriu essa porta aqui hoje. A casa da minha irmã Adriana, da irmã Solange. E está aqui comigo a irmã Vânia. Somos nós 4. Para dizer que o diabo vai cair, que essas obras das trevas que têm se armado contra a minha vida, contra a tua vida, vão se frustrar. A Bíblia diz que toda arma forjada contra nós vai cair. O que Deus está dizendo para mim, para você, meu irmão, minha irmã,
É forte, Deus, aleluia. É que Ele quer apagar as nossas transgressões, o nosso passado. É que Ele quer realmente fazer ser esquecido essa fase que talvez nós como igreja erramos tanto. Oh, Deus Santo. Eu acredito que Deus parou as igrejas porque nós temos errado, nós estamos contribuindo para o erro. Essa é uma realidade que está no meu coração desde os dias que parou tudo, que fechou. Deus falava comigo, meu filho, eu parei tudo porque vocês contribuem para o erro. Sabe o que é isso? Deus está dizendo, eu não quero me lembrar dos erros de vocês, mas comecem diferente. Comecem se amando mais, se orientando mais, se cuidando mais, se protegendo mais, orando mais, jejuando mais, indo mais para o monte, clamando mais, dizimando mais. E não começa com esse negócio que não é com você, porque é com você. Aleluia. Nós estávamos com mais de 50 pessoas aqui, só no ao vivo. Tremendo, aleluia, Pai. E começou a diminuir, porque quando a palavra é sobre responsabilidade, a gente cai fora. Isso é a palavra apostólica, meu irmão. É verdade, Jesus, aleluia. Isso é palavra para crente, para quem quer mudar de vida, para quem quer contribuir para a vinda do Senhor, porque a Bíblia diz que a vinda de Jesus é para aqueles que amam a sua vinda, não é para qualquer um. Tá cheio de crente que vai gritar que expulsava demônio no nome dele, que expulsava, que curava no nome dele, vai dizer eu não te conheço. Sabe por quê, filho? Sabe por quê, meu irmão? Porque você não amava a vinda dele. Você estava aí para disputar. Você estava aí para se aparecer com a voz que aparece melhor, com aquele que prega melhor, com aquele que glorifica melhor, com aquele que tem o maior dízimo. Deixa eu dizer, dízimo é tudo igual, é 10%, meu irmão. 10% é tudo igual. Entenda isso em nome de Jesus. Deus tem te chamado para fazer diferença na terra. Deus tem te chamado para ser alguém que vai prosperar. E eu vou mostrar para você nas próximas lives sobre essa geração, sobre a genética de Lia e Raquel. O que é que aconteceu nisso? Se prepara porque Deus vai bradar no arraial dos filisteus. Deus vai quebrar essas ações do diabo. Deus vai desfazer, Deus vai destronar o diabo. Você entende isso? Aleluia, Jesus, aleluia. Aonde estão os arraiais agora que os filisteus têm armado? Me diz. Aonde estão os arraiais? Aonde estão os arraiais daqueles que se armam contra vocês? Aonde se arma os teus inimigos agora? Aonde eles estão dizendo que você está se perdendo? Hein? Aonde estão? Deus está mandando dizer para você aqui com toda certeza. Seja ativo na espera. Aleluia, Jesus. Seja ativo na espera. Glória a Deus. Lande coube andenebia surihai andomachebe anais. Chei conoube andecais. É isso mesmo. Seja ativo na espera, trabalhe para uma mudança. Seja ativo na mudança. Não espere as coisas acontecerem. Seja ativo. E eu tenho certeza de que Deus vai operar milagres. Para de cruzar o braço. Mude a tua vida. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Para que te encontre sem mácula. Para que você seja alma piedosa. Está aqui no versículo 4. Isso. No versículo... Isso. No 14. Para que vocês... Olha aqui. Versículo 11. Visto que todas estas coisas se dissolverão, que pessoas deveis serem toda a santa maneira de viver, piedosas. Aleluia, papai. Santa maneira de viver. E aqui ele diz, aguardando. E olha o que eu estou dizendo, eu não estou tirando de trás da orelha não. Ele diz, aguardando e apressando-vos para a vinda de Cristo. Então sou eu que apresso. Glória a Deus. Sou eu que faço, sou eu que contribuo para que isso aconteça, meu irmão. Agora, Jesus vai voltar. Pai. Eu estou lendo um texto de arrebatamento. Está falando de um texto de um povo que vai subir para a glória. Se você não entendeu ainda, põe tua barba de molho. Muda a tua vida. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Muda a tua vida, meu irmão. Muda. Começa a ser piedoso. Que essa
que esse tempo que Deus está nos separando, nós voltemos para a igreja, que é o nosso, que nós amamos estar naquele lugar. Nós amamos. Eu tô pegando fogo aqui, eu tô fervendo. Irmãos, eu tô queimando tanto. Sabe? Pinicando. Talvez você diga, pastor, é a tua blusa. Não, porque eu comecei e não tinha nada disso. Deus está dizendo aqui para mim e para você. Quando nós voltarmos para lá, que nós sejamos uns. Eu não quero ser como Lia, que disputou com Raquel, simplesmente, preste atenção, porque queria se vingar de alguma forma. Entenderam? Espero que você tenha entendido essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele quer promover mudança. Eita, Deus, aleluia. Só que Deus não vai forçar essa situação. Deus está ensinando pela palavra. Deus, papai querido, santo Deus. Que Deus nos abençoe. Amém, Que Jesus, Deus nos dê a glória, oportunidade glória, de glória, entender tudo glória, isso. glória. Quando terminar essa live, assiste essa palavra de novo. Aleluia, Jesus. Quantas vezes for Jesus. preciso, assista. Aleluia. Pelo amor de Deus, essa palavra é para todos nós. Glória a Deus, Jesus. É para todos nós que de alguma forma estamos disputando. Deus está nos chamando. Você está na direção